Muitíssimo obrigado, queridos irmãos, mais uma vez, pela paz de Jesus Cristo, estamos aqui. Obrigado a todos os irmãos que estão presentes. Aqui agora são 15 horas, provavelmente, 15 horas e ponto, 14 horas e ponto. Estamos a começar agora o nosso programa. Que Deus abençoe todos os irmãos que vão nos acompanhar. Hoje estou a trazer mais um tema que eu tenho trazido sempre nas terça-feiras. Que Deus abençoe todos os irmãos, porque teremos um dia abençoado, com um tema abençoado, para edificar os filhos de Deus. Por isso, irmão, antes de começar o nosso programa, vamos pedir ao Senhor, agradecer ao Senhor. Pai Celestial e meu Senhor Jesus Cristo, Pai, muitíssimo obrigado pela oportunidade que nos deste hoje, Pai poderoso. Pai, dormir e acordar não é uma moda, mas é uma graça, meu Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado por nós nos mantermos ainda de pé. Obrigado, Pai poderoso, pela tua proteção divina, Pai poderoso. Pai, nós soubemos, Pai, meu Senhor Jesus Cristo, que tem muita gente que está na cama dos hospitais, tem outras pessoas na cadeia, inocentemente, Pai poderoso, Pai. Os que estão na cama dos hospitais, Pai, cura-lhe, Pai poderoso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão na cadeia, Pai poderoso, seja consolador, Pai poderoso, meu Senhor Jesus Cristo, e possa livrá-lo, Pai poderoso. Oh, Pai, abençoa todos aqueles teus filhos que estão nos acompanhar nesta tarde, Pai poderoso, meu Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra que vou proferir, Pai poderoso, que vem da tua parte, Pai poderoso, meu Senhor Jesus Cristo, que toque e edifique, Pai poderoso, aquele teu filho, Pai poderoso, que está um pouquinho desanimado, meu Deus. Oh, Celestial, meu Senhor Jesus Cristo, obrigado pela tua graça, obrigado por tudo que fizeste por nós, Pai poderoso. Pai, vou preferir a tua palavra, meu Deus, que não seja eu a falar, eu sou apenas um vaso, Pai. Usa-me, Pai poderoso, peço a presença do Espírito Santo, Pai poderoso, que possa me orientar, que esta palavra venha trazer resultado naquela pessoa que vai ouvir, Pai. Eu me deixo nas tuas mãos, Pai, seja abençoado eternamente, em nome poderoso do meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido irmão, muitíssimo obrigado por nos acompanhar. Estamos a ver que temos muita gente aqui a nos acompanhar. Temos muita gente aqui a nos acompanhar. Isso é muitíssimo bom, que o nome de Deus seja louvado. É muito bom quando os filhos de Deus estão aí para contribuir na obra de Deus e acompanhar. Hoje vou trazer um tema muitíssimo importante, um tema que vai nos ajudar, um tema que vou falar hoje sobre
Reconheça os teus erros e volte a Deus. Reconheça os teus erros e volte a Deus. Esse é um tema que Deus meteu no meu coração para eu hoje poder partilhar com os filhos de Deus. Mas antes de tudo, queria mais ouvir um louvor da nossa irmã Luna Leonardo, essa irmã que tem nos brindado com louvores abençoados, em nome do nosso Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Vamos acompanhar este louvor, porque um louvor também que nos traz o nosso tema. La Bible déclare, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra t'arrêter. Acabamos de acompanhar a nossa música da nossa irmã Luna Leonardo. Para quem não entende Lingala, ela diz que a saída dos filhos de Deus é só em Jesus Cristo. Hoje o nosso tema é muitíssimo importante, é o tema para poder levantar aqueles irmãos, é o tema também que eu próprio também estou a me pregar neste tema. É um tema que Deus meteu no meu coração para eu possa partilhar com nossos irmãos. Hoje o nosso tema vai ser baseado no livro do Salmo 51. Que vamos falar, reconheça os teus erros
e volte a Deus. Vamos ler no livro Salmo 51, Salmo de David, Salmo 51, 1. Vamos começar. Ó Deus, tenha misericórdia de mim por causa do seu amor. Por sua grande compaixão, apaga a terrível mancha do meu pecado. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me dos meus pecados. Reconheço que pequei, o meu pecado me persegue dia e noite. Pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor. Eu sei que o Senhor condena o mal que cometi e tem toda a razão em me castigar. O seu julgamento é perfeitamente justo. E vamos de novo no Salmo 51, 12 a 13. Dê-me de novo a alegria da sua salvação e conserve em mim um espírito de desejo de obedecer. Então poderei ensinar seus caminhos a outros pecadores para que eles se voltem para o Senhor. Vamos também ler no 11. Não expulse da sua presença, nem tire de mim o seu Espírito Santo. Nós vimos que vamos falar hoje sobre o pecado. Vamos falar sobre o pecado. Porque nós vimos que muitos filhos de Deus, quando nós estamos a viver no pecado, nós perdemos a comunhão com Deus. Então, estou a fazer uma pequena introdução desta palavra de hoje, porque temos visto que nesta fase de pandemia, muitas pessoas, a fé esfriou, muitas pessoas recuaram, muitas pessoas cometeram algo que eles pensam que são imperdoáveis. Também para dizer-nos, irmãos, que nesta vida existem 3 pessoas que nos conhecem bem. 3 pessoas que conhecem quem somos nós, que conhecem o que é que nós fizemos e que conhecem nossos pontos fracos. Nesta vida existem 3 pessoas. Essas 3 pessoas, primeiro, é Deus. Deus te conhece muitíssimo, muitíssimo bem. Deus conhece a profundidade do coração. Segundo, é o Satanás. O Satanás te conhece muitíssimo, muitíssimo bem. Muitos podem dizer, não, mas irmão, Satanás me conhece. Não, Satanás te conhece muito, muito, muito bem. Satanás te conhece muito, muito bem. Principalmente quando você aceita Jesus Cristo como Senhor, teu Senhor e Salvador, automaticamente Satanás se responsabiliza através dos seus agentes conhecer da tua vida e das tuas falhas. E o terceiro, você mesmo. Você mesmo se conhece quem é você. Por isso tem acontecido, nós vimos que existem muitos filhos de Deus. Eu apelo para aqueles muitos filhos de Deus que recuaram na fé. Você que é evangelista, você que é pastor, você que é bispo, você que é, eu posso dizer, levita, você que é obreiro, você que é diácono, você que é intercessora, você que estava na palavra de Deus com muita garra, de repente você recuaste por um erro cometido. Hoje a Bíblia está nos dizer, nós vimos, vou dar aqui 3 exemplos das 3 pessoas que passaram numa tentação, que passaram numa fase. Mas Deus sempre é Deus. Nós vamos ver primeiro Salomão. Salomão é um homem que Deus lhe deu toda a sabedoria. Deus deu toda a sabedoria a Salomão. Deus deu toda a capacidade a Salomão. Salomão era um homem próspero. Muitos vinham de vários países para poder honrar o Salomão com ofertas, reconhecer a sabedoria que Salomão tinha. Mas o que fez o Salomão esfriar foi quando o rei Salomão se meteu na vida de muitas mulheres. O rei Salomão, quando se meteu na vida de muitas mulheres, automaticamente ele perdeu a presença de Deus. Perdeu a presença de Deus. O rei Salomão adorou os deuses estranhos. Ele sabia que os deuses de Israel não gostavam de mistura. Deus de Israel não gostava que seus filhos vão buscar deuses estranhos. Ou estás com ele, ou não estás com ele. Automaticamente Salomão perdeu a presença de Deus na sua vida.
Nós vimos que o rei Salomão perdeu a presença de Deus na sua vida por adorar Deus das suas mulheres. Através de ter muitas mulheres, o rei Salomão se perdeu e não conseguiu se levantar. Em segunda posição, nós vimos o Sansão. Sansão é aquele homem de muita garra, aquele homem que era a esperança do povo de Israel, aquele homem que podia livrar Israel, ou livrou no seu momento Israel da mão dos palestinos, dos filisteus que combatiam aquele povo, que maltratavam aquele povo. Sansão se levantou como escudo do povo de Israel, mas devido a uma mulher, Sansão caiu, Sansão enfraqueceu, Sansão mostrou seu ponto fraco, e o Espírito Santo se desceu dentro do Sansão, e Sansão foi morto. Em terceira posição, nós vimos o rei Davi. O rei Davi é um homem que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus. O rei Davi é um homem segundo o coração de Deus. O rei Davi é aquele que desde pequeno Deus lhe moldou. O rei Davi é aquele que desde pequeno Deus lhe desenhou segundo a sua vontade. O rei Davi é desde pequeno aquele que foi desprezado por os homens, mas era o escolhido de Deus. Tanto que Deus, Jesus Cristo se intitula, Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo, filho de Davi. É um dos maiores reis que a Bíblia diz que teve na terra, o rei Davi. A pessoa que saiu do nada se tornou um grande rei. É só para dizer que, meu irmão, nós, ser humano, somos fracos. Nós, ser humano, pelas nossas próprias forças, não aguentamos. Não importa, você pode dizer que não, eu sou bispo, eu sou evangelista, eu sou pastor. Não, não tem nada a ver. Meu irmão, nós somos fracos. Nós somos fracos. Deus conhece a nossa fraqueza. Jesus Cristo conhece a nossa fraqueza. Por isso que ele entregou a sua vida na cruz. Não quer dizer que os discípulos que andavam com Jesus Cristo, eles estavam firmes na fé. Tanto é quando Jesus disse ao Pedro, o diabo pediu pediu para te livrar na mão dele, para te dar só um segundo com ele. Mas Jesus interferiu através do Pedro. Meu irmão, o rei Davi, nós vimos também que a Bíblia nos diz, a mente vazia, a mente disponível é o parque de divertimento do Satanás. Você, quando deixa a tua mente livre, você que é servo de Deus, estás a sair, vou meditar na praia. Vou na praia fazer uma meditação. Vou na ilha fazer uma meditação. Você está a ir meditar naquele local. E podes ver tanta tentação aí e você se perder do teu foco e perder-te do caminho de Deus. É o que aconteceu com o rei Davi. O rei Davi tirou um tempo de relaxo. O rei Davi tirou um tempo de relaxo, foi ficar na varanda. A esparecer um pouquinho na varanda. Como ninguém esconde nada dos olhos, ele viu uma mulher a tomar banho, automaticamente o desejou. Estamos a falar de um homem que era segundo o coração de Deus. Estamos a falar de um homem que desde a sua mocidade Deus sempre lhe guiou, que é o rei Davi. O rei Davi, ele automaticamente, quando viu aquela mulher a banhar nua, ele o desejou. Não só o desejou, automaticamente ele arranjou todos os mecanismos, arquitetou todo o mecanismo para poder se deitar com aquela mulher. E não só matou o homem daquela mulher. Meu irmão, você que é pastor, você que é evangelista, você que é obreiro, caíste porque pecaste, roubaste, mataste, fornicaste. Nós sabemos que o pecado da fornicação nos afasta de Deus. O Espírito Santo é tipo um computador que tem antivírus. Quando o antivírus está desatualizado, os vírus brincam no computador. Quando você atualiza o antivírus, ele bloqueia todos os vírus. É como o Espírito Santo. Você quando peca, geralmente quando eu falo muito, eu falo do espírito da prostituição. O espírito da prostituição, o espírito de se envolver com mulher prostituta, ou o espírito que se desenvolver com uma mulher que não é sua mulher. Quando você se envolve com uma mulher que não é sua mulher, automaticamente o Espírito Santo não age na tua vida. Nós vimos que o rei Davi, quando ele se envolveu com aquela mulher, automaticamente o rei Davi sentiu que algo lhe desconectou de Deus. Nós, quando pecamos, nós sentimos que algo nos desconectou de Deus. Por isso que eu apelo, você que é servo de Deus, você que é filho de Deus, pecaste e aquele pecado te condena e você nem consegue mais fazer todo o ministério. Aquele pecado te condena que você nem consegue mais passar na palavra de Deus. Vou pegar só um minutinho e vou falar dos irmãos que nos acompanham no mundo francofônico. Mes chers amis, aujourd'hui nous parlons sur le péché. Que Dieu vous bénisse
les frères qui nous accompagnent dans le monde francophone, nous parlons sur le péché. Nous avons beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, beaucoup de gens, des chanteurs de l'église, des diacres, de l'équipe d'intersection. Il y a des gens, quand on pêche, quand on tombe dans le péché, par exemple dans le péché de prostitution, ils n'ont pas encore le courage de rentrer à la parole. Puisque quand tu fais la fornication, quand tu fais le péché de prostitution, tu sens qu'une chose est sortie de toi. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, quand il est en toi, il ne sort pas, il est là. Mais quand tu commets un péché, il cesse de travailler dans ta vie. Tu sens comme il n'est pas là. C'est comme nous avons un ordinateur, quand il a l'antivirus. Quand l'antivirus n'est pas actualisé, l'ordinateur là, le virus peut jouer dans cet ordinateur là, on peut même bloquer des programmes. Mais quand l'antivirus est OK, tu vois que l'ordinateur là va bloquer tous les virus. C'est comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là. Il ne te lâche pas, puisque tu es l'enfant de Dieu. Mais si tu commets le péché d'adultère, qu'est-ce qui arrive? Le diable commence à te pousser de s'éloigner de Dieu. Le diable commence à te condamner. C'est pourquoi tu vois que si tu vois un frère, il était très fort à la parole de Dieu, il est très chaud en chantant, il est très chaud en servir. Dans un certain moment, tu vois qu'il commence à être froid. C'est-à-dire qu'il a commis le péché d'adultère, le péché là qui t'empêche, tu sens comme tu n'as pas la puissance, comme tu n'as pas la force de continuer de prêcher la parole de Dieu. Tu te sens faible. Diable aussi, il te sert pour cela. Puisque, j'ai en train de dire quand je parlais en portugais, il y a trois personnes qui te connaissent très bien. Dieu, diable et toi, toi-même. Toi-même, tu te connais très bien. Et le diable aussi te connaît. Principalement quand tu deviens l'enfant de Dieu, le diable te connaît. Puisque les agents de Satan, on commence à travailler pour connaître ton point faible. Diable connaît ton point faible. C'est pourquoi j'ai fait un appel aux pasteurs, j'ai fait un appel aux apôtres, j'ai fait un appel aux évangélistes. Vous qui vous avez des grandes églises, vous qui vous avez des églises, je vous conseille que votre secrétaire peut être votre femme. Votre femme peut être votre secrétaire. Si vous avez un bureau, au côté même, tu peux mettre ta fille, tu peux mettre un frère. Si tu reçois une sœur qui vient pour que tu puisses prier ou pour que tu puisses résoudre ces problèmes, il faut qu'il y ait un frère à côté ou ta femme à côté. Puisque la chair c'est faible, ne jouez pas avec la tentation d'une femme. Ne jouez pas. Le roi David, il a joué. Il n'a pas reculé jusqu'à qu'il a commis ce péché-là. Les péchés de la procession, si pour voler, tu peux voir, non, l'argent là-bas, il y a des moments où il y a des doutes, non, je veux voler, je ne peux pas voler. Il y a des doutes, il y a la résistance. Mais si c'est la femme, tu planifies, aujourd'hui je vais dormir avec cette femme. Mon frère, je te dis que les moments-là, même le Saint-Esprit ne fait pas l'intervention. Les moments-là, même le Saint-Esprit ne fait pas l'intervention. Puisque c'est une force très forte qui fait même les gens tomber. C'est pourquoi, mon frère, ne craignez pas. Tu as péché, tu as fait des erreurs, tu es le serviteur de Dieu. Ce n'est pas que toi qui as choisi Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. Retournez à la parole de Dieu. Puisque c'est l'objectif des diables, de t'affaiblir, de te condamner, de te laisser toi tomber au péché pour que tu puisses laisser la parole de Dieu, pour que tu puisses laisser de servir Dieu. Mon frère, je te dis que rentrez à la parole de Dieu. Rentrez à écouter la voix de Dieu. Avez même le même courage. Cette fois tu es tombé, cette fois tu te lèves debout. Dieu est avec toi. Si tu te rentres en Dieu, tu demandes pardon, il va te pardonner, il va continuer à t'utiliser plus même le temps qu'il t'utilisait. Irmãos, estava a falar com os irmãos de francês, estava a falar. Nós vimos que o rei David, quando ele se disponibilizou, deixou tempo livre na sua mente, foi se esparecer, viu a mulher. Quando viu a mulher, eu digo que o pecado da prostituição é um dos pecados que não consegue te deixar você recuar. Não consegue te deixar você recuar. Não importa se você é pastor, não importa se você é evangelista, não importa se você é apóstolo. Quando você se envolve no pecado que tem a ver com a mulher da prostituição, este pecado, quando você arquiteta para recuar é difícil. Nem a presença do Espírito Santo vai poder te intervir.
Nem a presença do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia nos diz, pela mulher, fuja, pelo diabo, enfrenta, fuja. Não seja que não, eu sou um pastor valente, não seja não que eu sou um apóstolo valente, não. Quando já tua mente já se meteu, porque nós vimos na Bíblia que grandes homens de Deus, grandes servos de Deus caíram no espírito da prostituição. É o espírito que o diabo, por isso que eu digo que existem três pessoas que nos conhecem bem, Deus, diabo e nós mesmos. O diabo, ele procura sempre atacar o filho de Deus naquele seu ponto fraco. O diabo, ele sabe, se eu atacar o Gilberto no roubo, ele não vai cair. Se eu atacar o Gilberto na prostituição, ele pode cair. Se eu atacar o pastor tal no espírito da ganância, ele não vai cair. Mas se eu atacar no espírito da prostituição, ele cai. O diabo conhece todo homem. Então o diabo investe mais nos filhos de Deus. O diabo investe mais nos servos de Deus. Naquela parte que existe o teu fracasso. Quer dizer, o teu ponto fraco é o ponto onde o diabo ataca mais. Eu venho te apelar, meu irmão. Esta mensagem não vem por acaso. Se você é servo de Deus, se você é evangelista, se você é alguém que serve na obra do Senhor, caíste, enfraqueceste porque cometeste um pecado, esse é o objetivo do diabo, de te afastar da presença de Deus. Volta. Jesus Cristo te chama e diz, volta. Estamos no tempo da graça. A graça para quem recebe como a graça. Claro que não devemos abusar da graça, não podemos pular a linha de demarcação da graça. Não podemos cometer pecado porque vou voltar, é sempre graça, graça, graça. Podes pisar na linha de demarcação e não conseguir mais voltar e ser condenado. Por isso, meu irmão, eu vim te dizer, como servo de Deus, como evangelista de Deus, você irmão que está desmoralizado, você irmão que perdeste aquela garra, você irmão que perdeste aquele fogo que você tinha de pregar, meu irmão, volta. Não se condene por seu pecado. É o que o diabo quer te afastar, é que o diabo quer afastar o servo de Deus da presença de Deus. Por isso também apelo, meus irmãos, por isso também apelo os queridos pastores, principalmente aqueles que têm igrejas grandes, aqueles que têm igreja normal, que têm gabinete, vários departamentos. Que a tua mulher seja a tua secretária. Que a tua secretária pode ser até tua filha. A tua secretária pode ser até um irmão. Não meta uma mulher estranha, não meta uma irmã da igreja como tua secretária. Vais cair. Não brinque com a força da mulher. O diabo investe. Muitos servos de Deus que caem é devido à mulher. Nós vimos que a roupa que o diabo estava, Satanás está a inspirar para os homens fazer, são roupas extravagantes. Você vai ver e cair. E também um pastor. Quando estás orando cada uma irmã, nunca vais sozinho. Leva a tua esposa ou leva 2 irmãos anciãos da igreja, que conhece, que guardam o segredo da igreja. Ou quando estás a receber uma irmã no gabinete, tenha sempre a tua mulher de lado, ou então um diácono, ou então uma pessoa de confiança ao teu lado, para você, se for problema de orar para a irmã, meta a irmã à vontade, não, o irmão está aí para acompanhar, assim. Nunca deixem essa prática, vocês servos de Deus. Está a receber irmã no gabinete, só você e a irmã, não faça isso. Essa irmã pode estar batizada do Espírito Santo, mas o diabo vem investir nos pensamentos, nos teus pensamentos, vais cair. Por isso que muitos homens de Deus estão a cair. Mas, meu irmão, você é homem de Deus, que caíste devido desta tentação, que caíste devido deste pecado, meu irmão, volta. Volta, Deus vai te usar cada vez mais. Porque que o diabo sabe que você faz furor, você prega. O diabo te faz passar vergonha, porque se nós vimos o maior escândalo, o pastor pode dizer que não, roubou dinheiro, o pastor pode dizer que não, o pastor burlou fulano. Este escândalo de vez em quando não abala muito. Esses quando de vez em quando fica ofuscado. Mas quando o pastor é apanhado a fornicar, todas as redes sociais vão saber. Porque o diabo faz te envergonhar. E um pastor, um servo de Deus, quando passa dessa situação, automaticamente ele sente que perdeu a presença de Deus. Por isso que o Deus Rei Davi diz, oh Senhor, por favor, não retire o teu Espírito Santo de mim. Nós vimos que o Davi cometeu o espírito da fornicação, ainda por cima matou o homem desta mulher. Mas o rei Davi sabia que o Espírito Santo não estava nele. Não é facto de você ser servo de Deus, você é evangelista, você é pastor, pecar, que o Espírito Santo logo vai sair de ti. Não, o Espírito Santo está aí, mas fica sem ação. O Espírito Santo não vai agir, não vai se manifestar, fica parado. Até você voltar, pedir perdão. Meu irmão, volta, ajoelha-te sinceramente. Deus está aí para te perdoar. Deus precisa de ti. Porque o diabo está a investir, os homens valentes. A pessoa diz, não, esse irmão na igreja era um irmão muito valente. Esse irmão na igreja era um irmão muito forte, irmão dos testemunhos, irmão dos xarabacai. Como é que esse irmão de repente se apagou como uma fogueira que apagou? Às vezes esse irmão caiu. Ou as pessoas ficam a falar. O irmão caiu. É ser humano. Deus sabe que nós somos fracos, nós erramos, nós caímos. Então imagina todos os servos de Deus que caem, que nós não conhecemos, que não caem em segredo.
Se Deus começar a expulsar todos, retirar todos, no seu reino não vai ter ninguém. Deus sabe que todo ser humano é fraco. Nós somos fracos de natureza. Não se dá de super-homem, você não é super-homem, você não é super-pastor, você não é super-apóstolo, você não é super-evangelista, você não é super-bispo. Você é ser humano, tens fraqueza, tens falha. Muitos se enfraqueceram, nós vimos muitos que estavam com furor, muitos que estavam com unção do Espírito Santo se enfraqueceram porque caíram no pecado da prostituição. Sentiram que o Espírito Santo saiu dele. Meu irmão, vem com mensagem da parte de Deus para te dizer que você que é filho de Deus, o Espírito Santo não saiu de ti. Vê no livro de Davi, do rei Davi. O rei Davi disse, não retire o teu Espírito Santo de mim, que o Espírito Santo já estava ali. Deus não retirou o teu Espírito Santo, bispo. Deus não retirou o teu Espírito Santo, pastor. Volta na presença de Deus. Volta a servir Deus. Deus vai te usar 3 vezes mais como aquela unção que o Eliseu recebeu de Elias. Meu irmão, volta. Volta a fazer obra de Deus como tu fazia antes. Volta a pregar a palavra de Deus como tu fazia antes. Volta a fazer o evangelismo de rua como tu fazia antes. Volta a fazer o trabalho de intercessão como tu fazia antes, você, minha irmã. Eu não estou a falar só para os homens, estou a falar também para as mulheres. Fornicaste, caíste na fornicação. És um ser humano, erraste, todo mundo te apontou o dedo. Automaticamente enfraqueceste espiritualmente. Volta. Meu irmão, nós vimos. Não, a Bíblia nos diz que não existe um pecado maior que outro, a não ser aquele pecado de ofender o Espírito Santo. Mas nós não chegamos até ali. Não existe um pecado maior que outro. Quem mente e quem prostitui, o pecado é do mesmo nível. Quem rouba e quem mente, o pecado é do mesmo nível. Quem rouba, quem se prostitui, o pecado é do mesmo nível. Quem empresta no seu irmão e pede conjuro, pecado também é do mesmo nível. Então não existe um pecado maior que o outro. Isso não existe. Todos os pecados estão no mesmo nível. Você pode roubar, você pode mentir, você se sente aliviado, sente que algo não sai dentro de ti. Você sente a presença do Espírito Santo aí. Chegas na igreja, estás com aquele furor, chegas na igreja, estás com aquela garra de pregar. Mas quando você cai no espírito da prostituição, automaticamente, por isso que o diabo investe muito há milhares de anos no espírito da prostituição. Automaticamente você sente que algo saiu de ti, você começa a se afastar de Deus. Quer dizer, o sexo ilegal, eu digo assim, é a única arma que o diabo faz ou aplica para detonar os servos de Deus, porque também o sexo é a única arma que tem força de te afastar de Deus. Você, quando comete o espírito da prostituição, você, quando comete o sexo ilegal, automaticamente você começa a se afastar sozinho de Deus. Tens medo de fazer a obra de Deus. Sentes que algo não está funcionando. Sentes que algo está errado. Porque o espírito da prostituição é o diabo que usa isso. Meu irmão, eu digo-te mais uma vez. Você és homem. Você não é Robocop. Você pode dizer, irmão Gil, eu sou forte, eu não caio por nenhuma mulher, porque eu sou pastor, eu tenho unção, eu sou bispo, eu sou evangelista, eu tenho unção, não caio por nenhuma mulher. É mentira, depende. Depende. Todo ser humano, todo homem, toda mulher tem um gosto de um tipo de pessoa que ele gosta. Todo homem tem uma mulher, uma característica da mulher que ele gosta. O estilo, não, eu gosto de mulher assim desenhada, formosura, com todos os quadris em dia. Não, eu gosto de uma magrelinha, não sei o que assim. Eu gosto assim de umas baixinhas, cheinhas. Eu gosto de umas altinhas, magrelas, não sei o que assim. Todo homem tem um gosto. A mulher também, não, eu gosto de um homem assim com músculo, um tipo Black Pitt. O Black Pitt, sei lá, o Pitt, sei lá, aquele americano. Tá vendo? Então, automaticamente, esses gostos mesmo, que o diabo, que é um dos elementos que tu conhece, porque quando você se torna filho de Deus, o diabo ele investiga, vai saber qual é o teu ponto fraco, o que tu gosta de fazer, o que tu gosta de ter, quais são os teus gostos, ele sabe. Automaticamente ele vai investir nisso. Ele vai investir nisso. Não, este pastor, este evangelista gosta de mulher assim com ancas. Então vamos mandar as mulheres. Você vai ver que na tua visita de oração, na tua visita para receber as pessoas, são sempre essas irmãs com ancas, essas irmãs com quadris que vão te aparecer para você orar para ele. Pastor, ora para mim. E se você se enganar, começar a orar para essas irmãs, sozinho no teu gabinete, sem acompanhar de um ancião da igreja, de um diácono ou da tua esposa, meu irmão, tarde ou cedo, pode ser Robocop, vais cair. Vais cair. Vais cair. Vais cair. Por isso, irmão, por isso, meu caro,
Você que é filho de Deus, você que a tua fé enfraqueceu, você que recuaste porque cometeste erro, você que recuaste porque pecaste, volta. Jesus Cristo está aí, o sangue de Jesus Cristo, ainda estás a correr na cruz, ainda está no tempo da graça, Ele te chama, o diabo te deixou cair, volta. Ele disse da mulher prostituta, vai e não peque mais, venha. Deus vai te usar da forma que te usava antes, ou mais do que te usava antes. Volta na palavra de Deus, irmão. Não se enfraqueça, você é filho do reino, você foi escolhido. Eu vim para te motivar, volta, servo de Deus. Eu vim para te motivar, volta, pastor. Eu vim para te motivar, volta, evangelista. Eu vim para te motivar, volta, bispo, volta. Você cometeste pecado da prostituição, do sexo ilegal. Estás enfraquecido, mas ninguém sabe que tu fizeste isso. Mas o diabo e Deus, e você próprio, você sabe. E você está se sentindo condenado, porque o diabo fica a te apertar, a te martelar. Vais falar o quê? Você não pecaste. Vai falar o quê? Você não comeu para fulano. Quer dizer, você está se sentindo como alguém que está nu. Você está se sentindo como alguém que está vazio. Nós vimos o Adão se sentiu que está nu. Deus lhe perguntou, quem te disse que estás nu? Você rouba, não se sente que está nu. Você mente que não se sente que está nu. Você luta e não se sente que está nu. Você fofoca e não se sente que está nu. Mas quando você pratica o sexo ilegal, automaticamente você se sente que está nu. Porque a investida é o único elemento que o diabo faz para os filhos de Deus perder a conexão. Irmão, eu te peço em nome de Jesus Cristo, volta a teu Criador, volta a teu Deus, Ele te chama, não importa o teu zero, arrependa-te, ajoelha-te, diz que Pai, eu sozinho não consigo, diz que Pai, eu não aguento, diz que Pai, eu errei, estou a voltar, perdoa-me. Jesus está aí para te perdoar. Eu não digo que é a tua prática de cair, levantar, de fazer sexo, voltar, fazer sexo, voltar. Mas a Bíblia também no livro de Provérbio, a Bíblia também no livro de Provérbio também nos diz, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Mesmo se você cair, volta, porque existem aquelas quedas não meditada, aquelas coisas que acontecem, nós somos seres humanos, que você não planificaste, aquela coisa que você não sabia, algo que aconteceu de repente, que você mesmo próprio não veio pela tua mente, mas automaticamente você aconteceu de surpresa, caíste. E aquele pecado que nós meditamos, a Bíblia diz também, quem medita o mal e o executa, aquele pecou. Claro que tudo é pecado. Tudo é pecado. Você, irmão, reconhece que mesmo que meditaste, és um servo de Deus. És um filho de Deus. É alguém que estava sempre na igreja. Nós vimos nessa fase da coronavírus. Muitos, as fés enfraqueceram porque ficaram em casa, assistirem filmes pornográficos, assistirem filmes de violência, assistirem filmes que não devem, dançarem músicas mundanas, fazer muita coisa que não deve. Automaticamente, quando as portas das igrejas se abriram, muitos já não têm mais coragem de voltar. A luz enfraqueceu, porque cometeu prostituição, porque caiu em muita coisa que é errado, porque se sente que já não é mais aquela irmã da intercessão, mas se sente que já não é mais aquela irmã da intercessão, porque cometi a fornicação, porque errei. Deus não está a ver isso. Deus viu o rei Davi. O rei Davi disse, eu pequei. Você também diz que pecaste. O rei Davi disse que eu pequei somente contra Deus. Você também diz que eu também pequei contra Deus. Volta. Jesus Cristo te chama a volta. Volta a servir teu Deus da forma que serviu. Volta na tua antiga aliança com Deus. Volta, meu irmão. Oh, Senhor Jesus Cristo. Oh, Pai, seja louvado, Pai poderoso. Pai, perdoa, Pai poderoso, meu Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmão, eu vou orar. Você, irmão, que está me acompanhando, entre em conexão comigo. Vamos orar, vamos pedir a Deus. Nós não somos perfeitos, nós somos fracos. Nós erramos mesmo no pensar. O rei Davi diz, eu já nasci pecador desde que minha mãe me teve. Meu irmão, o espírito pecaminoso está sempre dentro de nós. Esta carne é pecaminosa, por isso que nós caímos facilmente. Por isso que também, irmão, na mulher você fuja. Enfrenta os demônios, enfrenta os bruxos, enfrenta os satanás, mas na mulher fuja.
Porque se você tentar enfrentar uma mulher, você vai cair. Se você tentar enfrentar o pecado ilegal, você vai cair, meu irmão. Por isso, vamos orar, vamos pedir a Deus. Você, irmão, que enfraqueces, que se sente condenado, que se sente que não tem mais força de servir a Deus, Deus te chama. Volta. Je vou falar também em francês. Mon frère, on va prier à Dieu. Toi, le frère qui te sent condamné, qui te sent, puisque tu as commis le péché illégal, qui est le péché d'adultère, c'est le seul péché qui retire l'homme dans la présence de Dieu. Tu peux voler, tu ne vas pas te sentir condamné. Tu peux mentir, tu ne vas pas te sentir condamné. Tu peux injurier, tu ne vas pas te sentir condamné. Mais quand tu fais le sexe illégal, tu te sens condamné, tu te sens comme on te retire une chose, tu te sens comme on te retire aux présences de Dieu. Le roi David a dit, tu peux retirer tout en moi, mais seul ne retire pas ton esprit en moi. Mon frère, je te dis que toi qui étais évangéliste, toi qui étais pasteur, toi qui étais un frère de l'église, qui maintenant tu es faible, puisque tu as commis l'esprit de l'adultère, rentrez. Jésus-Christ t'appelle pour rentrer. Rentrez au Dieu. Rentrez. Roi David, il était plus fort que toi. Roi David, il connaît Dieu, mais il est tombé. Quand il a tombé, il a reconnu qu'il a tombé. Il a dit que j'ai péché seulement contre toi, mon Dieu. Toi aussi, tu as péché seulement, pas avec une autre personne. Tu as péché pas avec le Satan. Tu as péché contre Dieu. Lui, c'est ton Père, c'est lui qui t'a choisi. Rentrez en lui. Rentrez à servir Dieu. Rentrez dans ton ancienne alliance avec Dieu. Ne fuis pas la présence de Dieu, mon frère. Comme je dis que mon français, ce n'est pas bien, mais je sens que par l'esprit, les gens me comprennent. Je viens pour t'aider. Toi qui es déjà faible, tu dis que j'étais intercesseur, j'étais une maman chaud à l'église, j'étais un papa chaud à l'église, j'étais un grand évangéliste. Mais comme j'ai commis l'esprit d'adultère, le diable te condamne sur ça. Le diable ne veut pas te voir toi rentrer, puisque c'est son objectif d'atteindre beaucoup de gens avec l'esprit de prostitution, puisque c'est un esprit, l'esprit de sexe, qui retire que l'homme se sent comme il se sent vide. Mon frère, la Bible nous dit que tout péché c'est égal. Le péché de mensonge c'est égal. Le péché de tuer c'est égal. Le péché de fornication c'est égal. Mais comment quand tu fais des autres choses, tu ne te sens pas condamné? Mais quand tu fais le sexe, tu te sens condamné. Puisque c'est ça que le diable veut. C'est ça l'objectif du diable. Nous voyons Adam. Il a senti qu'il y a ni qui t'a dit qu'il était ni. C'est ça qu'on nous sent. Quand tu commets le sexe illégal, tu te sens qu'une chose s'est retirée de toi. Le roi David, il savait que cet esprit était en lui. Mais il a prié à Dieu, il a dit, Dieu, ne retire pas ton esprit, ton Saint-Esprit en moi. Toi aussi, cette nuit, je te dis que Dieu n'a pas retiré son Esprit Saint en toi. L'Esprit Saint est là, mais il n'a pas les fonctions pour agir. Va, répands-toi, rentrez à Dieu, il va te pardonner. On va prier, mon frère. Je viens pour te motiver. Rentrez, n'importe pas les péchés que tu as fait. Rentrez à utiliser, à servir ton Dieu. Rentrez dans le chemin. Rentrez dans la parole. Même si le diable te condamne, Dieu ne te condamne pas. Rentrez. Il a laissé son trône. C'est que toi, tu n'es pas la première personne à commis l'adultère. Roi David a commis l'adultère. Il a reconnu que j'ai péché. Il a rentré. Roi David connaissait Dieu plus que toi. Roi David, il avait des connexions, c'était une personne qui avait de confiance que j'ai un Dieu, mais il a commis le péché, il avait le courage de rentrer. Toi-même que Dieu n'a pas encore te parlé ni un jour, n'a pas te dit qu'il va faire quelques miracles. Tu as péché, tu fuis. Puisque le diable, c'est l'objectif du diable pour faire fuir les enfants de Dieu. Oh mon frère, je me sens fâché pour soi. Rentrez, nous tous nous sommes des péchés, rentrez. C'est pourquoi Jésus est mort dans la croix. Rentrez, Dieu de serviteur de Dieu, rentrez. Ne soyez pas démoralisés, ne soyez pas en pleurant, puisque tu as péché. Rentrez, demandez pardon, il va te pardonner, il est là. Le sang est fraîche, le sang coule, rentrez. On va prier, mon frère, rentrez, rentrez. Jésus t'appelle pour rentrer. Toi qui as tombé, rentrez. Irmão, o sangue de Jesus Cristo ainda está fresco para te perdoar. Irmão, vamos orar. Volta, 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 volta. Le Saint-Esprit est là.
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Pai, irmão Senhor Jesus Cristo, Pai, voltamos a Ti, oh Senhor. Pai, mais uma vez, tem Teus filhos que estão nos acompanhar. Nós somos homens, somos fracos, Pai. Não merecemos de estar na Tua presença. Mas pela graça do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que verteu aquele dia em Golgotá, Pai poderoso, nos deste a oportunidade de ser chamado Filho de Deus. Pai, hoje meteste esta palavra no meu coração para apelar a todos aqueles teus filhos que estão caídos, Pai poderoso, que se perderam do caminho, que se sentem condenados porque pecaram, que se sentem condenados porque o diabo tem lhes afligido porque pecaram, perderam aquela força, aquele furor, aquela fervura que tinham de te servir, Pai poderoso, Pai. Pai, dá-lhe o Espírito, toca-lhes que eles possam voltar a te servir, Pai poderoso, como antes, Pai poderoso, Pai. Eu sei que o Senhor vai fazer, o Senhor não me deu esta palavra por acaso, Pai. Faça, haja nos teus filhos, Pai poderoso, Pai, que enfraqueceram na fé, Pai poderoso, meu Senhor Jesus Cristo, Pai, que recuaram, Pai poderoso, Pai. Um soldado de Jesus recuou, Pai poderoso, Pai. Não deixou de ser soldado, continua a ser soldado, somente recuou, somente caiu, Pai, porque este caminho é caminho de muita queda, Pai poderoso, meu Jesus Cristo, Pai. Este caminho é caminho difícil, Pai, porque, Pai, Tu sabes que nós somos fracos, Pai, meu Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, toca cada um do Teu servo, Pai poderoso, Pai. Toca aquele pastor, toca aquele evangelista, toca aquele intercessor, toca aquele diácono, toca aquela mamã do grupo da mamã, toca aquela mamã intercessora, toca aquele irmão obreiro, Pai poderoso, meu Senhor Jesus Cristo, que enfraqueceu na fé, caiu porque se sente condenado, porque o diabo está lhe condenado, porque ele pecou, porque ele cometeu o espírito da prostituição ilegal, Pai poderoso, Pai, porque a arma que o diabo usa para poder atacar teus filhos, Pai poderoso, Pai. Eu neutralizo toda a força satânica, Pai poderoso, meu Senhor Jesus Cristo, Pai, que tem desmoralizado teus filhos não voltarem na Tua palavra, Pai, meu Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, Pai, quando eles te serviam, Pai poderoso, meu Senhor Jesus Cristo, foi o Senhor que eles escolheu, Pai. Eles serviam com o mesmo Espírito, tinham fervura, sentiam a presença do Espírito Santo e tinham a mesma presença do Espírito Santo na vida deles, Pai. Mas quando cometeram o sexo ilegal, meu Senhor Jesus Cristo, sentiram que aquele Espírito se retirou dentro de si, Pai poderoso, Pai. O Espírito Santo está ali, Pai poderoso, mas não está agir, Pai poderoso, Pai. Eu peço, toca cada um desses irmãos que volta, que peça perdão, Pai poderoso, Pai, porque o Senhor está aí para poder perdoar, Pai poderoso, Pai. Eu te peço em nome do meu Senhor Jesus Cristo, Pai, resgata teus servos, Pai. Eu estou a falar dos teus servos que caíram, Pai poderoso. Eu estou a falar daqueles teus servos que enfraqueceram, Pai. Resgata, Pai poderoso, Pai, porque teu reino precisa do teu servo, Pai poderoso, Pai. Porque o plano de Satanás, Pai poderoso, Pai, é querer destruir, é querer afastar teus servos da tua presença, Pai poderoso, Pai. Vê aquele servo que ganhava alma, vê aquele servo que louvava, vê aquele servo que adorava, aquele servo forte, vê aquela mamãe de intercessão, vê aquela irmã, Pai poderoso, Pai, do grupo de louvor, vê aquele diácono de amor, de sorriso no rosto, que recebia tuas com felicidade, Pai poderoso, Pai. Ou está desmoralizado, ou está derrubado, ou está fora de ti, está fora da tua presença, porque se sente condenado porque pecou, Pai poderoso, Pai. Oh Deus, obrigado pela oportunidade, Pai poderoso, Pai, de pregar essa palavra, Pai, que teus filhos, Pai poderoso, possam voltar, Pai
Poderoso, que volta em casa, o filho pródigo pediu tudo que ele tinha, foi-se embora. Mas quando reconheceu, não, a boa vida está na casa do meu pai. Não, na casa do meu pai eu vivo. Na casa do papai eu sou livre. Eu vou voltar, Pai Poderoso Pai. Oh, Pai, que teus servos voltem, Pai. Nós sabemos que muitos dos teus servos caíram, Pai Poderoso Pai, desmoreceram, Pai Poderoso Pai. Nesta fase de confinamento, até outros servos desapareceram. Muitos dos que víamos no online desapareceram, Pai Poderoso Pai. Não é porque desapareceram, Pai Poderoso, falta de possibilidade, falta de medo de transmitir, Pai. Desapareceram mesmo porque pecaram, se sentem condenados. E o diabo está lhe sufocar, Pai Poderoso Pai, para não poderem se levantar, Pai Poderoso Pai. Oh Espírito Santo, oh Espírito que desceu aquele dia de Pentecostes, Pai Poderoso Pai. Oh Espírito que desceu no teu servo para lhe usar. O Espírito que desceu no teu filho para usar, Pai Poderoso Pai. Desça de novo, Pai, mais uma vez, como Sansão disse. Oh Senhor, mais uma vez, ele deste uma oportunidade de morrer com todos os seus adversários, Pai Poderoso Pai. Pai, nos faça, Pai Poderoso, faça aos teus filhos, Pai Poderoso, Senhor Jesus Cristo, Pai, que caíram, que enfraqueceram, Pai Poderoso, Pai. Lhes faça eles terem coração de rei Davi. Lhes faça eles terem coração de rei Davi. Oh, um rei que reconheceu, um rei que andava contigo reconheceu. Oh, Pai, eu pequei contra ti. Pai, eu pequei contra ti. Você, irmão que está me acompanhando, diga, Pai, eu pequei contra ti. Não retire teu espírito de mim. Não retire tua presença de mim. A presença do Espírito Santo tem na tua vida, meu irmão. Eu declaro, receba a presença do Espírito Santo na tua vida. Receba a presença do Espírito Santo na tua vida. Receba a presença do Espírito Santo na tua vida. Receba a presença do Espírito Santo na tua vida. Volta a servir a Deus. Volta a servir a Deus. Volta. Amém. Amém. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Seja louvado. Que Deus seja louvado, irmão. Que Deus seja louvado. Jesus Cristo é bom. Obrigado pela sua graça. Ele te escolheu antes de estar no ventre da tua mãe. Jesus te ama. A mensagem de hoje, volta. Oh, evangelista, volta. Oh, pastor, volta. Oh, mamãe intercessora, volta. Oh, diácono, volta. Oh, irmã do louvor, volta. Oh, diaconisa, volta. Oh, mamã da igreja, mamã da escola dominical, volta. Volta, irmão, volta. Jesus te ama. Volta, Deus te dá mais uma oportunidade. Volta, não se condene. O único que está te condenando é o diabo, que o diabo conhece a tua fraqueza. O diabo conhece a tua fraqueza. O diabo já te ajudou a tua fraqueza. Quando você estava no mundo, ele não estava nem contigo. Mas quando você aceitaste Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, ele estudou, ele conhece a tua fraqueza. Volta! Todos nós somos fracos, ninguém é forte, meu irmão. Se Deus me deu a oportunidade de eu vir te dizer essa palavra, de te trazer essa mensagem, porque Deus meteu algo no meu coração para eu te transmitir que volta, porque nós sabemos que tem grandes homens de Deus que caíram. Tem muitos filhos de Deus que se enfraqueceram. Tem muitos filhos de Deus que perderam o primeiro amor. Volta! Volta. Jesus te chama, volta. Oh, volta, Jesus Cristo, volta. Volta na tua antiga aliança, volta a ser aquela mesma pessoa, volta em nome de Jesus, volta, irmão, volta. Não se sinta condenado, volta em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o reino do céu precisa de ti. Você já ganhaste muitas armas para Jesus Cristo, você já evangelizaste, você já fizeste muita coisa no reino de Deus, irmão. Por cometer um espírito, por escorregar, por cometeres um acto de sexo ilegal, o diabo te condena, o diabo te faz aparecer que aquela mentira que você mentiste, que aquele roubo que você roubaste, não é nada, mas porque você cometeste um deslize de fazer sexo ilegal, você se afastaste de Deus, irmão. Claro que é uma energia, é uma força que te retira da presença de Deus, mas Jesus Cristo diz que volta. Volta, irmão. Volta, Jesus te ama. Volta, que 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 Jesus te ama, irmão. Volta, que Jesus te ama. Volta, que Jesus te ama. Volta, vamos ouvir um louvor da nossa irmã Lola Leonardo.
Inonde mon cœur, inonde mon cœur, Esprit de Dieu. Change ma vie, 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 Esprit de Dieu. Esprit de Dieu descend, remplis-moi, conduis-moi. Aïe, Esprit de Dieu, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Esprit de Dieu, inonde mon cœur, Esprit de Dieu. Change mon histoire, 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 Esprit de Dieu. Change mon histoire. Oh, oui, change ma vie. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, inonde mon cœur, change ma vie, change ma vie, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, que l'Esprit du Seigneur inonde mon cœur, que l'Esprit du Seigneur inonde mon cœur, que l'Esprit du Seigneur inonde mon cœur, inonde mon cœur, Esprit de Dieu descend, inonde mon cœur, inonde mon cœur, Esprit de Dieu, remplis-moi. Esprit de Dieu, inonde mon cœur. Esprit de Dieu, Esprit de change mon histoire. Esprit de touche mon cœur, touche ma vie. Que l'Esprit du Seigneur touche ma vie. Que l'Esprit du Seigneur touche mon cœur, change mon histoire, Esprit de Dieu qui descend. Acompanhamos a nossa música da nossa irmã Lola, o Espírito de Deus, muda a minha história, muda a minha história, muda a minha história, meus irmãos. Voltem, voltem, Deus vai mudar a tua história, Deus vai voltar a te servir, a te usar como aquela porção, a dupla porção que deu no Eliseu, Pai Poderoso Pai. Obrigado a todos os irmãos que nos acompanharam. Eu agradeço, irmão Alexandre, a partir do Brasil. Irmão Alexandre, que Deus te abençoe a partir do Brasil. Irmã Maria Joia Rara, que Deus lhe abençoe. Deus é bom. Abençoa aqui todos os irmãos que nos acompanharam, que Deus é maravilhoso. Obrigado. Quando eu venho pregar uma palavra, não prego pela minha própria vontade. Essas palavras que eu trago, essas mensagens que eu trago, eu não preparo, eu não medito. Simplesmente Deus me revela e eu automaticamente venho trazer essa palavra para os filhos de Deus. É como outras mensagens que eu preguei na semana passada. São mensagens que Deus tem trazido para mim, que tem me dado para poder partilhar com seus filhos. Irmão, você que ouve essa mensagem, por favor, partilhe. Partilhe que outras pessoas sejam alcançadas, porque é a missão do evangelista. Eu não estou aí para estar a pedir dízimo, eu não estou aí para estar a pedir oferta.
Eu não estou aí para estar a fazer milagre de outras coisas, seja lá que for. Quem faz milagre é Deus. Confia em Jesus Cristo como teu Senhor Salvador, fará milagre na tua vida. Eu estou aí simplesmente para te alertar, eu estou aí simplesmente para te trazer uma palavra da parte de Deus. Esta mesma palavra que eu te trago, eu também recebo. Há coisas que eu falo aqui, que eu próprio nem meditei, que eu próprio nem sei, que também aprendo, porque tanto que todas as lives que eu faço, eu também depois fico a assistir, para eu próprio poder também me edificar pela palavra que o Espírito Santo me dá para poder trazer para os seus filhos. Para dizer que aqueles irmãos que sempre nos acompanham, agora estamos a transmitir a nossa live a partir da página Evangelismo Net. Quando você ir na página do Facebook, você entra no Evangelismo Net, automaticamente você vai encontrar todos os vídeos, porque vamos transferir, estamos a transmitir a partir da página, porque através da página nós conseguimos alcançar mais gente, não é? No Facebook só, a página do Facebook é limitado, mas através da página na página do Facebook nós conseguimos alcançar mais pessoas. Você, irmão, que nos acompanha sempre, continua a nos acompanhar, partilhe, que Deus te ama, seja abençoado em nome de Jesus Cristo, que Deus te faça prosperar, que Deus te dê a resposta daquela situação que tu está à espera, que não está resolvida, aqueles que estão na cama dos hospitais, sejam curados. E também apelo a todos os irmãos, quando Deus mete algo no meu coração, Deus mete uma palavra no meu coração para transmitir-te, e Deus faz algo na tua vida, alguma coisa aconteceu, há efeito, irmão, aprenda a testemunhar, manda mensagem, a dizer, não, fui livre daquilo. Por exemplo, nós oramos para as pessoas, peguei sobre a oração, sobre o sangue de Jesus Cristo, beber o sangue de Jesus Cristo. Muita gente foram alcançadas, mas muitos não têm coragem de testemunhar. Você, filho de Deus, quando estás em problema, estás doente, estás em uma situação aflita, você vem buscar a presença de Deus. Você vem ouvir a palavra de Deus, recebe uma mensagem de Deus, e a coisa é feita, és edificado, és curado, tem resposta. Mas depois você se esquece, pensas que aconteceu normalmente, aconteceu naturalmente. Nada disso, irmão. A Bíblia nos diz que nós temos que aprender a ser reconhecedor. Nós temos que aprender a reconhecer. Temos que reconhecer quando Deus faz alguma coisa na nossa vida, irmão. Temos que aprender a testemunhar para Deus poder fazer cada vez mais. Se nós, ser humano, quando entregamos algo a alguém, se esse alguém vem nos agradecer, obrigado por me dar aquilo, amanhã, quando ele vem nos pedir de novo, temos coragem de lhe dar de novo, porque ele agradeceu, irmão. Aprenda a agradecer a Deus. Aprenda a agradecer a Deus. Aprenda a testemunhar. Testemunha que Deus fez isso na minha vida. E você, irmão, que tens uma situação, tens um problema, precisas de oração, irmão, manda um e-mail para nós. Manda uma mensagem para mim. Eu vou orar para ti, irmão. Eu vou deixar na mão de Deus e Deus vai te dar uma resposta. Temos também o nosso irmão, a partir da França, o nosso evangelista, Papi Locota. Homem de Deus, homem de intercessão, homem de oração. Procurem no seu canal Papi Locota. Eu acho que o Papi Locota, o canal dele é do Povo Localizado. Na próxima semana irei dar o canal dele, a página dele nos irmãos, do evangelista Papi Locota, a partir da França. A oração, a pessoa pode estar a orar em inglês, em vietnamita, em chinês. Quando é oração, alcança sempre. Então acompanhe também o evangelista Papi Locota nas orações. É muito forte nas orações. Tem feito um ciclo de oração que pode ajudar e edificar muitos filhos de Deus. Estamos aqui para a obra de Deus. Que Deus lhe abençoe. Fique naquela força, fique naquela garra. Que Jesus Cristo esteja contigo. Em nome poderoso do nosso Deus. Amém. Inonde mon cœur, esprit de Dieu. Inonde mon cœur, inonde mon cœur.